Ó, ei você que está olhando esse vídeo, os próximos minutos têm o potencial de mudar completamente o seu resultado na prova de residência e também a sua vida. Então, aproveite esse conteúdo que é de graça. Eu vou te contar os erros que todo mundo que está estudando para a prova de residência comete, e eu, inclusive, já cometi, e que eu consegui contorná-los, e eu vou te contar como que eu fiz isso e como que você pode fazer isso. Então, fica ligado. Aquela pessoa que está estudando para a prova de residência médica, ela tem 3 problemas principais, que muitas vezes ela não sabe que tem. Eu já estudei para a prova 2 vezes, já entrei na entrada direta, já entrei na prova de R+, consegui resultados acima de 90% nas 2 situações. Então eu sei exatamente que problemas são esses e melhor, eu sei também como contornar esses problemas. Porque os problemas existem para todo mundo, só que poucas pessoas conseguem contorná-los. E isso impacta diretamente no seu resultado e, portanto, impacta na sua chance de passar na prova de residência ou de passar numa vaga muito boa. O primeiro problema é que a gente esquece as coisas. Todo mundo esquece. Se você estuda um tema e você não revisa esse tema, se você não vai ter contato com esse tema com frequência, você vai esquecer esse tema. É assim com quem tira 90, com quem tira 80, 70 ou menos. É assim com pessoas de outras áreas. Todo mundo esquece. Na nossa página, nós temos feito enquetes e todo mundo fala que estuda as coisas e esquece. Então isso é natural. Veja só essa curva. Aqui a gente tem a curva de Ebbinghaus. Esse alemão foi uma pessoa que estudou o aprendizado e a memória. Veja que interessante. Assim que a pessoa acabou de estudar alguma coisa, ela teve uma retenção de 100%. Pode ser que ela tenha aprendido tudo ou não, mas o que ela guardou é considerado como 100%. Com o passar do tempo, ó, à medida que o tempo vai passando, a retenção da pessoa vai diminuindo. Então a retenção está aqui no eixo Y, vai diminuindo, até que chega aqui nos 31 dias e é somente 21%. Então isso acontece com todo mundo. Ele descreveu isso antes de 1900, foi 1800 e alguma coisa. Então isso já é sabido há muito tempo e acontece com todo mundo. E o que isso tem a ver com a prova de residência? Veja bem, neste gráfico, nós temos um gráfico cujo tempo é estimado aqui considerando todo ano. Então a pessoa estuda uma matéria em janeiro, por exemplo, e ela tem lá uma retenção ótima. Vamos supor que ela aprendeu 100% do que ela estudou em janeiro. E aí, com o passar dos meses, ela vai diminuindo até que chega na prova. A prova geralmente está aqui, ó, mês de dezembro ou novembro. Quando chega no dia da prova, a retenção dela daquela matéria, muitas vezes é ali 10% daquilo tudo que ela aprendeu lá em janeiro. E aí isso vai acontecer com todas as outras matérias também. O que ela estudou em fevereiro, março, abril, maio. Então, dê uma olhada. Perceba que para vários temas, e dependendo da época do ano que foi estudado, no dia aqui da prova de residência, lá no mês de dezembro, ela vai lembrar pouca coisa da maioria deles. Vai lembrar de menos de 1/3 ou metade somente. Isso vai impactar diretamente na nota dela, porque ela simplesmente não vai conseguir saber esses temas todos. E como que a gente resolve isso? Para a gente resolver isso, a gente precisa fazer revisões. Então veja só, vamos imaginar aqui a pessoa que estudou um tema lá em janeiro, nossa curvinha verde. Imagine que, mais ou menos algum tempo depois, 1 ou 2 meses depois, ela faça uma revisão desse tema. Então ela pode voltar próximo ao 100% que ela estava antes, ou até um pouco mais. Ela não vai gastar mais todo o tempo e esforço que ela gastou para aprender a primeira vez, porque agora ela só está relembrando. Então ela vai ter uma nova curva de esquecimento, mas dessa vez a curva de esquecimento tem uma inclinação menor. Então ela cai mais devagar. E aí a pessoa vai e estuda mais uma outra vez, faz uma outra revisão. E ela vai ter uma nova curva de esquecimento que é ainda mais lenta. E aí ela vai lá e faz uma outra revisão. E ela também faz uma curva de esquecimento mais lenta. Então a mesma matéria que uma pessoa que estudou uma única vez, ou que estudou uma única vez e fez uma revisãozinha ali no final do ano, ó, e não conseguiu subir tanta coisa, porque ela já tinha esquecido quase tudo. Então ela vai ter ali entre 10 ou menos aqui, 20, 30% de retenção. Se ela faz várias revisões ao longo do ano, ela chega aqui no final com 100% ou mais em relação ao que ela sabia no começo do ano. Então essa pessoa estará muito mais preparada. E como que a gente faz isso no contexto da residência médica? Segura aqui nesse vídeo, eu vou te falar os outros 2 erros, no final eu vou te falar todas as soluções e como que você automatiza isso e obtém resultados excelentes, acima dos 80%, 90%. O segundo problema que todo mundo enfrenta, que eu enfrentei, que você possivelmente também vai enfrentar, é que a gente precisa de resultado na hora da prova. E o resultado é isso aqui, ó.
é você ir lá e marcar o X na resposta correta da questão correta. Todo mundo que faz a prova de residência tem que fazer isso. Uma coisa que a gente muitas vezes não percebe é que esse resultado, antes dele virar a resposta correta no dia da prova, ele era uma memória. Então ele era algum conhecimento que estava aqui, ó, dentro da nossa cabeça. Então foi algo que a gente aprendeu em algum momento e que a gente transformou em resultado na hora da prova. E esse conhecimento, antes de estar incorporado, da gente ter esse conhecimento, antes disso ele já foi conteúdo em algum lugar. Então você aprendeu isso de algum lugar, seja uma videoaula, seja um livro, seja qualquer coisa. E é muito comum, quando nós vamos preparar para a prova de residência, que a gente perceba e preste atenção somente no conteúdo, somente neste tópico. Como todos sabem, o conteúdo mais famoso que temos é o Med Group. Então vamos colocar aqui o Med Group. Eu mesmo fiz o cursinho deles, fiz o Med Curso, achei excelente. Inclusive recomendo para quem quiser fazer, é muito bom o curso deles. Só que uma coisa que nós temos que perceber e ter plena noção é que o Med Group ele está focado e ele vai te dar as ferramentas que você precisa para esta etapa, que é a etapa do conteúdo. Ele vai te dar o conteúdo. Como que você pega esta etapa e transforma nessa etapa, o Med Group não vai te dar. Então essa transformação, cada pessoa faz um jeito. Se você entrar dentro de uma turma do cursinho, vai ter pessoas que estão estudando por flashcard, vai ter pessoas que estão estudando fazendo resumo, você vai achar pessoas que estão simplesmente vendo as aulas e vendo a aula online, você vai achar pessoas que estão grifando as apostilas, você vai achar pessoas que estão lendo as apostilas. Por quê? Porque cada pessoa está tentando fazer isso aqui, está tentando transformar o conteúdo que o Med Group está dando, que está aqui, em conhecimento, que está aqui. Então é isso que cada pessoa está tentando fazer. E além disso, depois que ela consegue transformar isso aqui em conhecimento, alguns transformam em conhecimento melhor, outros têm menos capacidade de fazer isso. A gente ainda tem que pegar esse conhecimento e transformar esse conhecimento em questões, em resultado. Então veja bem que é o resultado que importa na hora da prova. O dia que você senta para fazer sua prova, não importa se você sabe tudo que está na apostila do Med Curso ou não. O que importa é quantas questões corretas você marcou e mais nada. A banca não quer saber como que você fez esse processo, como que está esse processo, se você chutou para acertar a questão ou não, se você fez um cursinho e sabia todo o conteúdo ou não, isso não importa. O que importa é o resultado. E como que a gente faz esse processo de sair daqui, vir para cá, e de sair de cá e vir para cá? Enquanto os cursinhos estão focados nesse ponto do aprendizado, nós da FluidMed estamos focados nesse ponto. Nós vamos te ensinar a transformar o conteúdo em memória e a memória em resultado. Então a resolução disso vai ficar para o final do vídeo e vamos por terceiro problema. Esse terceiro problema, que acontece com todo mundo que está tentando a prova de residência, é não saber equalizar o quanto estudar de cada tema. Dá uma olhada aqui. Aqui nós temos todos os temas referentes ao Med Curso e nós temos uma organização aqui no FluidMed Super Planner. Como que funciona isso? Para cada um dos temas, ele te sugere, então vocês podem ver aqui no campo de sugestão, quantas questões você deve fazer desta apostila em específico. E por que isso? Isso acontece porque existem apostilas que são extremamente relevantes para a prova de residência e tem outras que são pouco relevantes. Vamos pegar aqui, por exemplo, a apostila de Preventiva 4 SUS. Das 100 questões em geral que tem nos processos de residência, 10 questões são referentes a essa apostila. E, portanto, ela é considerada a apostila mais importante de todo o processo. A quantidade de questões que você deve fazer dessa apostila para você atingir a maior nota possível na prova é muito maior do que de uma apostila que tem pouca relevância, uma apostila que quase não é cobrada. Então, a gente pode ver aqui, por exemplo, se pegarmos outra apostila, a de Pediatria 3, são estudos nutricionais da infância. A nossa sugestão é de fazer somente 88 questões. E de onde vem essa sugestão? Ela é equalizada de acordo com o histórico de cobrança das provas. Então, o que a gente fez? A gente pegou todos os temas, pegamos as provas dos últimos anos e vimos qual era a frequência de cada um desses temas ser cobrados. E a partir disso, nós temos uma sugestão de quantas questões devem ser feitas. Você deve estar olhando e deve estar até assustado, porque se você pegar a apostila impressa do cursinho, em geral vão ter somente 60 questões. Só que com somente 60 questões, é muito difícil você tirar notas boas, porque é uma quantidade muito pequena de questões, principalmente dos temas mais cobrados. Então, o que nós fizemos? Além do Super Planner te falar quantas questões você deve fazer, ela ainda te permite balizar isso de acordo com qual é a sua expectativa de nota.
Então, para aquela pessoa que está querendo tirar mais de 90%, a quantidade de questões que ela deve fazer é muito diferente comparado com aquela pessoa que quer tirar 70 ou 75. Então, quando você vem aqui nas configurações da sua planilha, você consegue colocar qual vai ser a meta de intensidade de estudos. Então, vamos supor que a gente mude aqui para 70%. Assim que a gente volta lá, nós podemos perceber que o número de questões que vai ser necessário fazer é muito menor. Então, onde antes eram 700 questões, agora se tornaram 294. Onde antes eram 88 questões, agora são somente 35. Então, a própria planilha, logo de início, ela já baliza a quantidade que você tem que estudar, o número de questões que você tem que fazer, a qual é a sua meta de estudo. E aí, depois que você faz a sua primeira revisão de exercícios, você vai concordar comigo que cada pessoa é única. Então, cada pessoa vai tirar uma nota diferente. E vai ter gente que vai tirar uma nota boa na apostila A e uma nota ruim na apostila B, e vice-versa, pessoas que tiram uma nota ruim na A e boa na B. A partir disso, a planilha vai de forma totalmente automática te falar quantas questões você tem que estudar. Vamos ver isso na prática. Vamos supor aqui que a primeira apostila de preventivo, a pessoa estudou no dia 1/1 de 2020, como exemplo. Vamos supor que ela revisou no dia 1/2 de 2020, e que ela fez 100. Vamos supor que ela fez a sugestão ali, 60 questões, como foi sugerido, e acertou, por exemplo, 40 questões. A gente pode ver aqui que essa pessoa acertou 66% das questões. E a gente pode ver também que a sugestão para a próxima revisão dela são 25 questões. Se outra pessoa diferente, por exemplo, fizer 50 questões aqui, ou seja, errar metade, né, do que a primeira errou, a gente vai ver que a sugestão dela é potencialmente nem revisar, porque ela já foi muito bem considerando essa meta de estudos dela. Agora, se a pessoa foi muito mal, tirou, por exemplo, 20 questões das 60, ela está com um déficit muito grande nessa área. E isso vai impedir ela de passar. Isso quer dizer que se cair uma questão desse tema, a chance da pessoa acertar é de somente 1/3. Então essa é uma área muito deficitária. Então na próxima revisão ela vai ter que fazer 158 questões. Outra coisa extremamente interessante, vocês devem ter reparado que nós temos um reloginho aqui do lado de cada uma das questões. Esse reloginho mostra para você qual é a importância dessa apostila para você neste momento. Então, se você fez 60 questões e acertou somente 20, você pode ver que essa apostila virou uma prioridade, reloginho cheio. Se, pelo contrário, você tivesse acertado, por exemplo, 50 questões aqui, reloginho vazio, 0 questões. Você já está muito bem nesse tema, você deve focar sua energia, seu tempo em estudar alguma outra coisa. E aí temos várias sugestões aqui do que fazer. E como que isso acontece? Assim que você preenche aqui o dia que você viu a sua aula, vamos supor, por exemplo, que a pessoa preencheu aqui, assistiu essa aula no dia 20/10/2020, e que você clica em organizar, a planilha vai, por meio de programação Visual Basic, então ela vai usar vários códigos, várias linhas de código, e ela vai te falar exatamente o que e quando você deve estudar. Então essa cor aqui da sua primeira revisão de exercícios vai mudar e vai te falar se está na hora de você estudar ou se não está na hora de você estudar. Então, de acordo com o código que eu escolhi que quando fica vermelho quer dizer que assim, opa, estou bastante atrasado, já deveria ter feito isso. Então, se eu estudei essa apostila no dia 20/10/2020 e eu estou bastante atrasado, já deveria ter feito há muito tempo, e essa é uma apostila de elevadíssima prioridade. Se em algum momento eu tenho 2 apostilas para fazer, conforme é o caso aqui, como que eu escolho qual que eu faço? Olha o reloginho. Esse é de altíssima prioridade, esse é de baixa prioridade, inclusive sugere fazer 0 questões. Logo, é óbvio que eu vou fazer esse aqui. Isso vai acontecendo ao longo da segunda e terceira revisão, com todos os temas do médio curso, e não só do médio curso, também do médio, também das subespecialidades. Então nós temos a planilha específica, que ela vai direcionar e vai equalizar, e você vai poder ajustar ela do jeito que você quiser, e ela vai fazer você gastar mais tempo no que cai mais, menos tempo no que cai menos. E como que ela resolve os problemas que nós elencamos? Então o primeiro problema é do esquecimento. Como que a gente viu que a gente vence o esquecimento? É por meio de revisões. Então quando você vem aqui na sua primeira revisão, na sua data de utilização da aula e coloca as datas que você viu cada uma das aulas, que você vai ter ao longo do ano, automaticamente ela já vai te falar quando você deve fazer a primeira revisão, quando você deve fazer a segunda revisão, quando você deve fazer a terceira revisão. Isso é tudo automático. Você vai abrir sua planilha e de cara já vai saber o que você tem que estudar. Primeiro problema está resolvido. Segundo problema, como que você transforma conteúdo em conhecimento? Esse é o mais difícil. E aí tem várias técnicas, nós temos vídeos específicos sobre isso, mas a realização de questões de forma espaçada, pelo Spaced Repetition, é de longe a melhor maneira que você tem de obter conhecimento. Primeiro que as questões necessariamente são o que é cobrado na prova,
Então você vai estar estudando da mesma maneira que você tem que gerar resultados. É mais ou menos igual a pessoa que precisa nadar e para tirar uma maior velocidade no nado, ela treinasse tomando banho. Não adianta, são meios totalmente diferentes. Para a pessoa que quer ganhar nota e acertar resultado por meio da realização de questões, o melhor treinamento é por meio da realização de questões. E isso nós vamos falar bem mais extensamente. E não só fazer questões, mas fazer questões de forma espaçada. Então a pessoa faz um bloco, depois faz outro bloco, depois faz outro bloco. Então o segundo problema está resolvido aqui. E para você saber como transformar o conhecimento em resultado na hora da prova, nós vamos ter os cursos específicos sobre isso para as pessoas que usam Super Planner. Então nós vamos dar todas as dicas e um passo a passo de como você pega uma prova e destrincha a prova questão por questão para otimizar o seu tempo e você gastar mais tempo naquelas questões mais importantes e menos tempo nas questões menos importantes. E o terceiro problema, que é não saber o quanto estudar de cada coisa e como equalizar as coisas, estudar mais o que cai mais e menos o que cai menos, com o Super Planner esse problema está definitivamente resolvido. Você vai gastar muito mais tempo fazendo questões com o que cai mais, isso é automático. E a partir do momento que você fizer a sua primeira revisão, então você vai seguir nossa sugestão, vai definir sua meta de estudos, a meta vai impactar diretamente no número de questões que você vai fazer na sua primeira revisão, e a partir do seu resultado, do seu desempenho em cada uma das apostilas, a gente vai fazer um cálculo automático que vai te falar quantas questões fazer na sua segunda revisão e quantas questões fazer na sua terceira revisão. E como que isso é feito? Eu usei programação, eu estudei a forma como as pessoas estudam, eu vi o modo como se obtém mais resultado, e com isso eu alimentei o sistema com dados e métricas que te permitem otimizar o seu tempo. Então você vai gastar tempo com o que importa, então você vai gastar tempo com o que você está errando mais, que é onde você tem capacidade de melhorar, e aquelas coisas que você já está indo bem, você vai fazer um número X de questões que não te permita esquecer esse tema, porque você já sabe ele. E você vai gastar um outro tempo maior com aquele tema que você ainda não sabe. E isso vai ser totalmente individualizado. Então, duas pessoas usando o mesmo planner, o resultado dela aqui vai ser totalmente diferente, porque ele vai individualizar e ele vai te sugerir o que, quando e o quanto fazer, baseado no seu desempenho e na sua meta de notas. Então, isso é uma coisa que é muito difícil de você fazer se você não tiver uma ferramenta que automatize isso para você. São mais de 2.000 linhas de código que vão, cada vez que você clicar em organizar, analisar item por item da planilha, buscando você ter o melhor resultado e saber exatamente o que e quando fazer. E foi assim que eu e várias outras pessoas utilizamos o software, utilizamos a metodologia e por meio de dados científicos, de técnicas de estudo que aumentam o resultado, atingimos resultados sensacionais. No nosso canal tem várias entrevistas, curta o nosso Instagram, @FluidMedBrasil, curta a nossa página do YouTube e você vai ver várias histórias de sucesso e mais dicas de como estudar da maneira mais otimizada possível. Não é isso, Paulo? Exatamente. E obrigado pela sua atenção até aqui. Espero que você tenha gostado. E este planner aqui, com certeza, vai garantir que você consiga a sua aprovação. Fique ligado e qualquer coisa estamos à disposição. Tenha um dia fluido. Um dia fluido.